Tá tudo muito ruim, você não consegue mais lidar com tanta coisa que não é legal chegando na tua vida, com tanta coisa que te machuca se repetindo. Isso tá doendo muito aí, você tá se encontrando num momento que você não sabe para onde ir. Então, esse vídeo vai te ajudar um pouquinho a lidar com esse tipo de situação, porque chega de soluções mágicas, né? Chega de as pessoas prometerem passos e você não chegar a lugar nenhum. Para você chegar, para você mudar a sua trajetória, você precisa entender o que está acontecendo, entender o que está te deixando nesse momento, o que está fazendo você repetir determinadas coisas e como fazer para mudar. Eu sou psicóloga há 30 anos e já atendi inúmeras pessoas e eu entendo muito bem o funcionamento de tudo isso, de por que, que a vida da pessoa não anda, ou por que a pessoa está travada. E quando você começa a olhar para isso no sentido de qual é o aprendizado aqui, já torna um pouco mais leve. Nós vivenciamos nas situações que se repetem, nas situações de desconforto, naquilo que a gente luta, luta, luta e não dá certo, a gente vivencia os programas que temos armazenados no nosso inconsciente, que fazem essa situação se repetir, se repetir, se repetir até você realmente entender e transpor. Então, tudo é parecido com um jogo de videogame. A pessoa ela tá ali, ela vai, ela enfrenta os obstáculos, ela pula e quando chega lá no finalzinho, puf, o bonequinho morre e volta. E aí vai de novo, aí morre e volta, aí faz de novo. Enquanto você não entende que ali tem um pulo do gato, que ali tem um detalhe que você precisa fazer para transpor, para passar de fase, você vai ficar naquilo. Então, existem situações nas nossas vidas que elas ficam muito marcadas e que elas tomam a frente como se fosse, olha, nós precisamos evitar isso a todo custo. Só que o evitar isso a todo custo é reconhecer essa situação inúmeras vezes. Nós temos os nossos arquivinhos mentais, divididos por temas, tudo aquilo que nós vimos, vivemos, tudo aquilo que ouvimos, estão dentro desses arquivinhos. E no nosso dia a dia, quando nós nos defrontamos com situações, esses arquivinhos eles vão se abrindo. Só que existem situações em nossas vidas que elas são muito mais marcantes, são muito mais traumáticas. E esses graus de traumas, eles têm, né, variam, né? Um trauma que para mim foi uma coisa muito forte, para outro pode ser um pouco menos, assim, não tem uma escala. Mas tem a sua própria escala. O que você sente e percebe de determinada situação. Então, para ser bem prática e assim você começar hoje a aplicar isso na tua vida e começar a ver resultados diferentes, eu vou direto ao ponto. Você teve um trauma que pode ter sido algo assim extremamente devastador na sua vida. Você vai olhar aí para o teu contexto. Pega a situação que você percebe que é uma situação que ela convive com você. Você até passa os seus dias não lembrando muito disso, mas ela tá ali. Ela tá ali, sabe, é, à espreita. Pega essa situação traumática. O que foi? O que aconteceu? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Então, ok. Só que se fosse só olhar para o trauma e entender o que aconteceu, tudo bem, a gente até talvez resolveria mais facilmente. Só que nesse trauma existe um entorno. O que estava acontecendo nesse entorno? Como você sentia quando esse trauma aconteceu? Quando esse trauma aconteceu, você ligou para alguém? Você falou com alguém que te apoiou, que ficou do seu lado? Quando esse trauma aconteceu, qual foi a primeira ação que você teve?
Quando isso aconteceu, que te feriu tanto, você se sentiu acolhida por pessoas próximas? Você se sentiu, ou você se sentiu nem vista, nem observada? Você não teve alguém para te dar um apoio, te dar um ombro? Esse entorno, ele vai te falar mais do que o próprio fato em si. Como foi ali o antes, o durante e o depois? Então, pegue um trauma seu, algo que você sabe que foi muito marcante na sua vida, e eu sei que às vezes mexer nisso dói, só que precisa mexer. É como você tem um machucado e que está inflamado, você precisa mexer, limpar para ele curar. Pegue um trauma seu. É claro que se você tivesse numa terapia, isso seria mais fácil, porque teria com a psicóloga ali te ajudando, te auxiliando nesse momento. Mas pegue um trauma, lembre desse trauma, como que foi, sabe? Se você conseguir lembrar com riquezas de detalhes, vai ser legal. Se conseguir, se quiser escrever, pode escrever. E começa a se atentar ao entorno, a tudo que estava acontecendo à sua volta. Como você estava se sentindo naquele momento? Você conseguiu falar para alguém, você não falou, você guardou para você? Se você falou, para quem você falou? Como essa pessoa reagiu? Como essa pessoa te ajudou? Se não ajudou, como você se sentiu? Esmiúce esses detalhes no entorno. Você vai chegar realmente no ponto central desse trauma. E se você agora, pegando tudo isso, essa análise que você fez, e trouxer para o momento presente, você vai perceber que você está se direcionando por isso. Então, eu vou dar um exemplo breve de uma paciente minha. Tive uma paciente que aconteceu uma situação muito delicada de uma invasão de sua privacidade, num dia que ela tinha saído com as amigas, bebido um pouquinho mais, e aconteceu uma situação muito delicada e que trouxe uma consequência para ela, né? Essa situação. E essa situação ela guardou na gaveta e nunca falou para ninguém. Ela veio trazer isso para mim em terapia. Depois de mais ou menos 8 anos que tinha acontecido e que tinha feito ela se sentir a pior das pessoas, a pior das criaturas. Eu não vou dar detalhes, porque senão o vídeo pode cair, né? O YouTube pode tirar o vídeo do ar. Mas ela veio trazer isso para a sessão. E ela trouxe, obviamente, o trauma em si. Mas quando percebemos o entorno, a gente chegou à conclusão que, na verdade, o que mais marcou ela foi não ter se sentido segura e acolhida e nem ter tido confiança para falar com alguém sobre isso, porque ela não se sentia segura e acolhida por ninguém. E quando nós formos mexer nisso, abriu a caixinha. E aí ela teve muita clareza de tantas outras coisas que aconteciam na vida dela, que estavam mais relacionadas com essa falta de segurança para tratar de conteúdos, ou até mesmo uma falta de confiança de falar para alguém que a pudesse ajudar em determinados momentos. E aí a gente foi mais a fundo e descobrimos aonde começou isso. E quando a gente descobriu aonde começou essa insegurança dela, essa sensação de não ter com quem contar, tudo mudou. As coisas que ela estava repetindo na vida dela, que giravam meio que em torno desse, orbitavam em torno desse problema e traziam para a sua vida agora presente consequências disso, porque ela se baseava muito nisso a nível inconsciente, mudou. Ela mudou literalmente. Ela deu um salto de realidade para uma realidade que ela desejava há tanto tempo. Então faça esse trabalho, né? Faça esse exercício. Olhe para a sua história, abrace a sua história, acolha a sua história. Você é um ser humano único e que tem uma história riquíssima para contribuir com todas as outras pessoas. É
isso, o recadinho de hoje é esse. Se quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar o e-mail aqui embaixo. Só me mandar mensagem que eu vou responder com todo prazer, tá bom? Muito obrigada. Beijo.